muito bem-vindos ao nosso programa Ensina a Criança. Educação cristã para a igreja, escola e família. É muito bom, pai, mãe, avó, avô, tio, você que tem criança em casa e você gosta de ensinar a palavra de Deus. Tudo que nós colocamos aqui você pode aplicar aí na sua casa e é muito, muito bom ter você aqui conosco. Lembrando que nós ensinamos tudo a partir da palavra de Deus. Hoje temos mais uma dica para você que ama contar as histórias bíblicas para as crianças. Vamos contar história? Estamos trazendo dicas de como você pode se aperfeiçoar na arte de contar história. E estamos na dica número 4. E essa dica ela é muito preciosa. Utilize música para fixar o que você está ensinando através da história bíblica. A música, ela tem um poder de ficar muito tempo na memória da criança. A música, ela é um instrumento muito poderoso que a gente pode utilizar na educação cristã. Muitas vezes elas esquecem o que a gente fala, mas elas nunca esquecem o que a gente canta para elas. Então preste atenção nas músicas que você está colocando no culto infantil, na célula ou na escola bíblica. Procure músicas que estejam ligadas com o tema da história. E existem histórias que elas são praticamente cantadas através da música. Então comece a garimpar boas músicas para você ensinar as histórias, os versículos, os princípios, os valores da palavra de Deus para as crianças. Uma música muito legal para você cantar para as crianças quando você estiver falando da pesca maravilhosa, dos milagres de Jesus, é essa que diz que Pedro, Tiago e João estavam num barquinho. Você conhece essa música, né? E diz que eles jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Daí eles jogaram de novo, não pegaram peixe. Depois que a música diz que Jesus mandou eles jogarem do outro lado. E quando eles jogaram, veio muito peixe. Veja que música interessante. Fala de personagem da Bíblia, fala do milagre, fala de Jesus, fala do lugar onde aconteceu essa história. Essa música é um exemplo perfeito de como a música pode te ajudar na hora de contar as maravilhosas histórias da Bíblia. Você conhece uma outra música que também ensina a história? Que legal! Então utilize essa excelente ferramenta. Bíblia em casa. Dica preciosa para ensinar a Bíblia em sua casa. Nesse quadro, a gente sempre traz dicas para a família desenvolver o ensino cristão em casa. Quero te dizer que é muito importante ter o culto no lar, mas que você pode aproveitar várias situações do dia a dia para ir trazendo os princípios da palavra de Deus. Lembra que a gente leu o texto de Deuteronômio? Andando, deitando. É o tempo todo, é no dia a dia. É importante ter o culto no lar? Que é um momento que vocês separam. Mas no dia a dia é quando você consegue ensinar mais coisas para suas crianças. A dica de hoje é quando estiver assistindo televisão. Existem pesquisas que dizem que as crianças assistem cerca de 5 horas de programa de televisão por dia. É muita coisa. Então, quando elas estiverem assistindo, você fica antenada, prestando atenção no que os personagens do desenho estão dizendo, no que está acontecendo. Quero que você preste atenção também na maneira como a criança assiste a TV. A mente fica vazia.
A televisão, o assistir às telas, ela traz essa passividade da mente. E isso é algo muito perigoso. Tem criança que chega a ficar assim, de boca aberta, tão passiva, tão distraída que ela está com o que ela está assistindo na televisão. Então, a dica é, enquanto ela está assistindo, você está conversando com ela a respeito do que está acontecendo. Não deixe ela assimilar os conteúdos do programa de maneira passiva. Muitas vezes o mocinho tá roubando e você tem que dizer para ela, mas espera aí, por que esse super-herói está roubando? É certo roubar? Muitas vezes ele mente para conseguir o objetivo dele. Nesse momento você diz, mas mentir é certo para conseguir o que a gente quer? Isso que você deve fazer, pai e mãe. Você, vovó, senta do lado dele, presta atenção e vai perguntando, Pedro, tá certo isso que ele tá fazendo? Não é mentira? Ele não tá enganando? Peraí, o mocinho dessa história está brigando. E assim você vai trazendo esse senso crítico para a criança e ajudando a ficar longe dessa passividade. Por exemplo, no desenho do Pinóquio, é um excelente momento para você ensinar para as crianças o quanto a mentira pode atrapalhar a vida dela. Que a mentira tem perna curta, é isso mesmo. Aproveite o que ela está assistindo para trazer o ensino bíblico. E eu tenho certeza que elas vão aprender muita coisa com você, pai e mãe. Então não deixa eles lá assistindo sozinho não. Quando você tiver tempo, senta do lado deles, assista o que teu filho está assistindo, conheça os personagens que eles gostam, os youtubers, os influenciadores, fica de olho. E quando você perceber alguma coisa, pergunta para ele, mas peraí, você acha certo isso? E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai convencer essa criança a respeito da verdade, porque é isso que Deus quer fazer, que as nossas crianças sejam alcançadas através do poder que há na Palavra de Deus. Princípios e valores da Bíblia. No nosso quadro Princípios e Valores da Palavra de Deus, eu quero trazer um personagem bíblico, um personagem que deve ser admirado e copiado pelas nossas crianças. No quadro anterior nós falamos a respeito da televisão e dos personagens com uma vida toda distorcida que eles têm apresentado para as nossas crianças. Os mocinhos mentem, as bruxas são boas e tudo isso vai trazendo uma confusão na mente da criança. Então traga para eles personagens como Daniel. Daniel, ele era sincero com Deus. E ele orava a Deus e o rei confiava nele. E ele não abria mão da sua fé. E por ele ser sincero, ser verdadeiro, o rei confiava em Daniel. Mas um dia eles fizeram uma armadilha e Daniel não podia mais orar. E agora, o que será que Daniel iria fazer? Será que ele ia parar de orar ao verdadeiro Deus? Ou ele estava disposto a sofrer pelo que ele acreditava? Daniel, ele continuou orando, ele continuou sincero, com a vida dele alicerçada na verdade, no que ele acreditava e sabia que era certo. Por isso ele continuou fazendo oração a Deus. E o rei, mesmo gostando dele, ordenou que ele fosse jogado na cova. Lembra da armadilha? E ele foi jogado na cova junto com aqueles leões famintos. E quando ele estava lá, o que aconteceu? Deus fez um milagre. E os leões não fizeram nada para Daniel. Olha o que está escrito aqui. Um comentarista diz, mesmo correndo perigo e risco de morte, Daniel se manteve sincero para com Deus e sua crença. Ele não mentiu e não deixou de orar. É esse o princípio, o valor da palavra de Deus que nós temos que ensinar para as nossas crianças e podemos ensinar através de Daniel. Que eles precisam se manter sinceros,
verdadeiros ao que eles creem. Sabe, querido educador cristão, pai, mãe, avô, avó, professor, isso é algo muito importante para a gente ensinar para as nossas crianças, porque muitas delas têm cedido, sucumbido a esse sistema que vem oprimir a fé das nossas crianças. Muitas delas têm vergonha de serem cristãos verdadeiros. Então nós temos que trazer para eles esses exemplos como o de Daniel, um homem íntegro, dizer para elas que é possível, porque a partir do momento que Daniel ficou íntegro com Deus e não abriu mão da sua crença, Deus pôde fazer um milagre na vida dele. E a gente sabe o desfecho dessa história. Então, preste atenção nas suas crianças, preste atenção em que elas estão assistindo, quem elas estão curtindo, quem são os influenciadores que elas gostam e traga esse confronto da palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar abundantemente, porque Deus, Ele quer crianças com o coração sincero diante dele, assim como Ele quer fazer conosco. O Salmo 145, 18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Tem outra tradução que diz assim: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam o seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Hoje nós vimos no nosso programa o quanto é importante a gente estar do lado da criança, assistindo, conhecendo, conversando com elas a respeito de todo esse conteúdo, essa avalanche de coisas que ela tem acesso, seja na TV, seja na internet, e muitas vezes através de jogos. Tem jogos em que elas criam avatares que fazem um monte de coisa ruim. Isso tem desagradado o coração do nosso Deus. Por quê? Porque Ele quer que nossas crianças também vivam em sinceridade. Cabe a nós, adultos, ensiná-las e ajudá-las nessa vida de sinceridade. Cabe a nós trazer esse alerta em amor, em cuidado, em oração junto delas, e também dizer para elas que existem pessoas que são de verdade. Isso é muito importante você falar para elas também, que muitas coisas são inventadas, é ficção, não são de verdade, mas que trazem um engano. A Bíblia traz a verdade. Explique para elas que Daniel existiu de verdade. E esses sim são os nossos verdadeiros heróis. Esses sim são exemplos que nós devemos seguir. É muito importante, querido educador cristão, que a gente traga esses bons exemplos, que a gente exorte a respeito da mentira, do que é ruim, mas que a gente traga bons exemplos de heróis, de milagres, do que Deus pode fazer quando a gente invoca o nome dele. Ensine essas crianças a pedirem ajuda a Deus para vencer o pecado, as dificuldades que elas enfrentam no dia a dia delas, ok? Nosso programa foi muito bom, não é verdade? E o nosso versículo, ele nos diz o quê? Ensina, educa a criança no caminho que deve andar. É isso que nós falamos. Senta do lado dela, assiste com ela e ensina, educa, mostra esse não, esse sim. E ela vai sim conseguir caminhar com Jesus. Tchau, Deus abençoe. Até o nosso próximo programa.